Eu tinha destacado para vocês uma conversa estranha vindo ali de dentro do PSD. Gilberto Kassab falando que o Bolsonaro poderia ficar fora do segundo turno. Depois a gente teve o Rogério Schmitt, que é um cientista político ligado ao PSD, próximo ao Kassab, fazendo possíveis cenários de o que teria que acontecer para o Bolsonaro ficar fora do segundo turno. E o próprio Lula, momentos após o seu encontro com o Kassab, começou a falar que poderia vencer logo no primeiro turno em 2022. E vendo o resultado do Datafolha mostrando o Lula com 41% dos votos, a gente começou a entender todas essas falas que pareciam estar desconectadas. O Kassab, claro, ele antecipou o Datafolha. Ele já tinha alguma informação, não sobre a pesquisa, mas alguma informação dos bastidores ou um próprio sentimento, porque Kassab é alguém astuto. E Kassab já abandonou o bolsonarismo. Claro que Fábio Faria, que é do PSD, continua como ministro de Bolsonaro. Mas o próprio Kassab disse que Fábio Faria é da cota pessoal de Bolsonaro, não tem nada a ver com o PSD. Isso, claro, é ruim para Bolsonaro. O próprio Kassab recebeu, aparentemente, teve ali um destino de 15 milhões vindos do Bolsolão para ele, Kassab. Mas isso não é mais suficiente para mantê-lo no governo Bolsonaro, ou para manter o seu apoio a Bolsonaro. O Centrão já começa a se reorganizar. E eu não vejo mais a possibilidade do PSD ir para o Bolsonaro nesse momento. Talvez o PSD já comece a se preparar para uma eventual composição em 2022. Não diretamente no primeiro turno, mas no segundo. E fica mais difícil para o PSD se estreitar com o Bolsonaro, com a possibilidade do próprio Rodrigo Maia, que foi expulso do Democratas, deve ser expulso, porque chamou o de baiano malandro, o ACM Neto, e falou outras coisas também no Twitter. Ele deve sair do Democratas e vir para o PSD. E o Rodrigo Maia é alguém que tem algum certo desafeto com o Bolsonaro. Então o Centrão já começa a se reorganizar. E por que está se reorganizando dessa forma? Porque o Centrão sente, ou no caso, pelo menos o PSD, sente um enfraquecimento quase irreversível de Bolsonaro. No meu vídeo de sexta-feira, eu falei que o Bolsonaro já fala como derrotado. Falando sobre fraude eleitoral, Lula só ganha se tiver fraude, coisas do tipo. Praticamente assumindo a sua derrota. Um chamamento ao gado para mostrar união, porque ele corre o risco de não ir ao segundo turno mesmo, e até que a eleição acabe. Então, no primeiro turno. Então é uma situação complicada para Bolsonaro que vai se enfraquecendo, inclusive politicamente. Eu vou ler para vocês essa reportagem sobre o Kassab. No portal Antagonista, o Centrão vai desembarcar. A pesquisa do Datafolha, que mostrou uma vantagem de 23 pontos de Lula sobre Bolsonaro no segundo turno, deve ter assustado um bocado de gente no Centrão. E o Centrão, acendeu o sinal de alerta e o Kassab já vinha antecipando. A gente sempre fala aqui no canal, sigam Kassab. Não para votar, não estou falando para você gostar do Kassab, mas sempre tenham uma abinha ali no seu navegador com as notícias do Kassab. Ele sempre direciona a política, sempre o caminho da política. Gilberto Kassab, que entende dessas coisas, não sou eu que estou dizendo, é o pessoal do Antagonista, já havia antecipado seu desembarque do bolsonarismo. Ele disse para a Folha de São Paulo que o eleitor vê Lula como vítima e parece tentar reparar o voto que deu em 2018. Quem está falando isso é o Gilberto Kassab, não vamos nos esquecer disso. E no dia 8/5, o Kassab começou a falar sobre uma possível quarta via. Olhem só, Gilberto Kassab avisou o PT que o PSD terá um candidato a presidente em 2022. A ideia agradou os petistas, disse em entrevista de Lula na cadeia. Um candidato do partido pode dividir votos com Ciro Gomes. Então, já é mais um problema para o Ciro Gomes. Talvez, começou um barulho lá fora, já estou encerrando o vídeo, talvez o PSD possa lançar inclusive Otto Alencar. Porque já vinha essa historinha de Otto Alencar sair como candidato à presidência, ou Anastasia. Tanto que, na semana retrasada, na primeira semana da CPI, houve uma fala dizendo, tem gente aqui, um dos governistas falou, que é pré-candidato. Possivelmente estava falando a presidente da República, possivelmente estava falando de Otto Alencar. Claro que Otto Alencar tem pouca chance, na verdade tem quase nenhuma, mas é uma composição para o segundo turno, vendo quem será
o mais forte ali para vencer 2022. Mas já é interessante desse desembarque do governo, do centrão, do governo Bolsonaro. E quando você tem um partido poderoso, deixa eu até me aproximar aqui, como o PSD, puxando os votos para fora, puxando o apoio para fora do governo, isso acende um alerta em todos os outros partidos mais nanicos do Centrão. Nós temos que lembrar também que o PSD já ventilava essa possibilidade de ter um candidato à presidência da República bem antes, desde o ano passado, por conta da cláusula de barreira que nós vamos ter agora em 2022. Eu peço perdão pelo barulho que começou agora no final do vídeo, o pessoal está arrumando aqui a rua na frente da minha casa, mas foi no finalzinho. Peço o seu like, se inscrevam no canal, me sigam também no Instagram, canal Profiléu, e no Twitter, @ProfiléuOficial.